Sim, alô, alô, cheguei. É mais uma história daquelas que vão me impressionar. Eu confesso que antes de eu gravar aqui, apresentar a história para vocês, eu dou uma lida na carta antes, né? Olha, essa aqui me arrepiou. Me arrepiou. Se você gosta daquelas histórias assim tenebrosas, se prepare, tá? Se prepare para ouvir essa história que está simplesmente maravilhosa. Tudo pronto, tudo preparado. Quero fazer um apelo para você. Só tem um jeito de fazer esse canal crescer. Que você se inscreva e que convença um ente querido, um amigo, um filho, uma filha, que se inscreva também. O canal precisa prosperar através de inscrições e acionar o sininho, né, para que você seja comunicado cada vez que entrar uma nova história, como essa, por exemplo, que vai entrar agora. Outro apelo que eu preciso fazer: quero que você seja membro aqui do nosso canal. Posso contar com você? Isso é muito importante, porque quem incentiva é exatamente o YouTube para que façamos isso. Os produtores de conteúdo, eles têm essa obrigação, sabe, de propagar o canal e convidar as pessoas a integrarem tudo aquilo que o YouTube propõe. Então seja membro, se você gosta de mim, seja membro do canal, me dá essa força que é muito importante. Bem, continua tendo o nosso canal Paulinho Boa Pessoa Oficial. Quero te convidar para você ir lá, Paulinho Boa Pessoa Oficial, com as histórias chamadas de amor. Cada história que tem lá de amor. Eu estou estreando uma amanhã espetacular, maravilhosa. Aí tá lá no Paulinho Boa Pessoa Oficial. Aqui ficou sendo o canal dos mistérios, das histórias tenebrosas, como essa que eu tenho para contar para vocês. Só mais uma coisa importante. Às vezes as pessoas dizem assim: Paulinho, se eu quiser, por exemplo, ouvir suas histórias sem propaganda, sem comercial, tem jeito? Tem. Basta que você se torne YouTube Premium. Pronto, problema resolvido. YouTube Premium, e aí você vai curtir o nosso canal com toda a tranquilidade. Não é só o nosso canal, não. Você vai poder ouvir qualquer coisa no YouTube, música, filme, novela, sem nenhum tipo de comercial. Mas eu quero que você se torne YouTube Premium pelo nosso canal, porque assim você me dá uma força. Até porque eu que estou pedindo para que você faça isso. Perfeito? Bom, então agora prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história de hoje, aqui do canal... Alô, Gonzaguinha! Alô, Gonzaguinha! A sua história acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Flávio Gonzaga, mas por uma certa semelhança com o poeta Gonzaguinha, e ainda mais tendo o mesmo sobrenome que ele, eu também acabei virando Gonzaguinha. Legal. Sempre fui um cara muito sonhador e romântico, e gente com essa característica adora a noite, você sabe, né? Romântico, sonhador, adora a noite, uma boa música. E foi isso, sabe, Paulinho, que me fez estranhar demais a vida de casado. Não. Eu não me adaptei à vida de casado. Acabei não me moldando naquilo que a Estefânia, a minha mulher, esperava de mim. Por quê? Eu
Eu adorava sair do trabalho, passar pelo bar, e ali eu ficava trocando ideias e tomando uma cervejinha, às vezes uma dose de uísque. Sabe o happy hour? Eu sou apaixonado por isso. E depois chegava o músico do sax. Esse rapaz, ele toca sax, aquelas músicas lindas, e ficava tocando até mais tarde. E aí eu me envolvia no papo com os amigos, eu não queria ir embora. Eu sabia que a minha mulher estava me esperando, mas eu sempre acabava chegando atrasado, mais tarde. E isso foi apenas o começo das brigas. Veja, Paulinho, eu não traía a minha mulher, isso eu nunca fiz. Mas sabe, eu tinha todas as características que levam uma mulher a acreditar nisso. Embora eu não cometesse esse deslize jamais. Ainda mais que a Estefânia se deixava levar pelas opiniões alheias. Então as brigas entre mim e ela foram se tornando cada vez mais frequentes. E a gota d'água foi o dia que eu cheguei em casa mais tarde ainda e sequer eu pude entrar em casa. Dei com a cara na porta. Chamei pela Estefânia, mas não houve resposta. Ela também não estava em casa. Ela tinha ido para a casa de uma irmã dela, uma cunhada muito influente, e essa cunhada já vinha fazendo a cabeça dela há tempo e aí não teve mais jeito. Aquele era o fim do nosso amor. Não, eu acho que eu empreguei mal, não era o fim do nosso amor. Aquele foi o fim do nosso casamento. Foi isso. Eu sou um homem de brio, eu não ia exigir que a minha mulher deixasse a casa em que morávamos e que estava totalmente montada. Então, o que eu fiz? Eu aluguei um apartamento de 2 dormitórios e, por sorte, esse apartamento já tinha algumas mobílias. A cozinha estava inteira montada, faltava ainda comprar um jogo de sofá para a sala, um colchão novo para eu colocar na cama que já era pré-construída, pré-feita ali no quarto. E foi assim que eu fui morar sozinho. O prédio era bom, um condomínio bom, e apesar de ter 4 apartamentos por andar, havia uma divisão, de modo que havia apenas entrada para 2 apartamentos no mesmo hall. Deu para entender? No hall social, o elevador social servia apenas 2 apartamentos. Mas ali era super tranquilo, até porque o apartamento que ficava ao lado do meu estava vazio. Não morava ninguém. Falar que eu gostei do fim do meu casamento seria uma mentira, mas apenas fui confirmando aquilo que eu já desconfiava. Eu não estava mesmo preparado para estar casado naquele momento. De certa forma, voltar para casa a hora que eu bem entendesse combinava muito mais com o meu jeito de ser. Foi assim até que nós chegamos àquele dia. Eu cheguei em casa por volta de umas 9 horas da noite. E como eu já havia comido na rua, aí eu tomei um banho relaxante e caí na cama. A madrugada envolvia o apartamento num silêncio quase palpável. Eu estava assim deitado, olhos fixos no teto, quando de repente eu escutei pela primeira vez ruídos estranhos que vinham do apartamento vizinho. Soou como se algo pesado fosse arrastado lentamente pelo assoalho. Depois, seguido por um toque, toque, toque ritmado, abafado pela parede. Meu coração disparou no peito, porque aquele apartamento ele estava fechado. Eu já estava morando ali há meses. E antes de eu chegar, o apartamento estava fechado, desocupado. O som rompia o silêncio que devia reinar ali. Eu cheguei a pensar, será que alguém alugou o apartamento, alguém se mudou para cá e eu nem fiquei sabendo, eu não vi? Eu levantei então devagar, encostei o ouvido na parede gelada
e fez-se silêncio imediato, como se do outro lado alguém tivesse percebido a minha escuta. Eu esperei ainda alguns instantes, prendendo assim a respiração, e nada. Bem, eu acho que a coisa acalmou. Voltei para a cama, tentando me convencer de que fora apenas... eu estava encanado, sim, foi apenas... Eu estava encanado com alguma coisa antiga, coisa da minha imaginação. Ainda assim, o desassossego se instalou em mim, sussurrando possibilidades inquietantes no breu do meu quarto. Que barulho é esse? Porque o barulho persistia, e foi assim até umas 2 horas da manhã. Até que, de tão cansado que eu estava, eu acabei dormindo. E no dia seguinte, logo cedo, quando eu saí do meu AP, eu parei assim na frente da porta do apartamento vizinho, fiquei olhando, espiando para ver, para sentir se havia algum movimento, sinal de gente ali. Não, nenhum barulho, nada. Tudo parecia muito quieto. Aliás, quieto como sempre esteve. Podia ter feito alguma pergunta para o porteiro, mas eu acabei ficando na minha. Olha, para ser sincero, eu fiquei até com um pouco de vergonha de abordar alguém no condomínio e falar sobre o que eu havia escutado. Só que, na noite seguinte, tudo se repetiu. Os sons retornaram, ainda mais nítidos, ainda mais persistentes. Eu distinguia passos leves atravessando o piso, um vai e vem que fazia as tábuas do chão gemerem embaixo. Por vezes, eu ouvi o suspiro longo ou o sussurro indecifrável flutuando pelo corredor do lado. Cada ruído rasgava o silêncio da madrugada e me arrepiava dos pés à nuca. Eu tentei acreditar que fossem apenas estalos das velhas estruturas do prédio ou o vento se esgueirando pelos dutos de ventilação. Contudo, a cadência dos passos era deliberada demais. Sabe, eu ouvia perfeitamente os passos, denunciando a presença de alguém ali, um ser humano ali. Ou, se não fosse humano, algo parecido. E bem no apartamento desocupado que ficava ao lado do meu. O meu era o 74. Aquele era o 71. No dia seguinte, eu não podia deixar de falar com o Ribeiro. Ribeiro era o zelador do nosso condomínio. Cheguei direto nele e perguntei para ele: Ribeiro, diga-me uma coisa. O 71, o apartamento vizinho ao meu, agora tem alguém morando lá? Ao que o Ribeiro me respondeu: Tem não, seu Gonzaguinha. O 71 continua vazio e pelo jeito vai continuar vazio por muito tempo. O pessoal comenta que tá uma briga feia de família pela herança. Pronto. Bastou o Ribeiro falar assim para eu me interessar e querer entender que herança era essa, o que se passava. E Ribeiro, nordestino de Brejo da Cruz, na Paraíba, eu brincava com ele. Ele me contava que ele era de Brejo da Cruz, segundo ele, uma cidade espetacular da Paraíba. Ele, como nordestino, proseador, bom contador de histórias, ele tinha uma fala gostosa e solta. Ribeiro, me conta, que história é essa? E o Ribeiro me contou tudo. O apartamento vizinho pertenceu a um casal de idosos, seu Francisco e dona Inês, um casal que não tinha filhos, e sim sobrinhos. Numa noite, esse casal que
estava na estrada e voltava para o local do apartamento, sofreu um acidente na estrada. O acidente foi horroroso e, lamentavelmente, fatal para ambos. Segundo o Ribeiro, uma carreta acabou passando por cima do carro deles. O casal morreu na hora, morreu instantaneamente. E desde então, o apartamento ficou fechado. Como morreram de surpresa em acidente, não houve preparação de um testamento, documento destinando a herança aos parentes, e isso complicou tudo. Tentaram depois os familiares fazer um inventário, mas houve desencontro de interesses. Você sabe, né? Onde tem dinheiro, onde tem bens, as coisas se complicam. E aí tudo ficou parado. Por isso, o apartamento estava trancado. Inclusive, era mantida toda a mobília do apartamento lá, naquele local. Nossa, quando fiquei sabendo disso, eu fiquei ainda mais preocupado e assustado com tudo que estava acontecendo. Aí eu falei com o Ribeiro que então... Ô Ribeiro, sabe, eu tô desconfiado, olha, pelos barulhos que eu tenho ouvido lá, deve haver algum bicho no interior do apartamento. Eu ouço o barulho lá direto durante a noite. E, de repente, esses ruídos podem ser produzidos por ratos, morcegos. Sei lá, Ribeiro, alguma coisa está acontecendo. O Ribeiro disse que isso era praticamente impossível. Esses animais dificilmente teriam acesso ao 7º andar e que, de vez em quando, ele próprio abria o apartamento. Ele tinha uma chave reserva do imóvel. E foi nessa hora que eu não suportei a curiosidade e eu quis dar uma espiada no imóvel. Falei com o Ribeiro e o convenci a ir comigo até o 71. Quando ele abriu a porta, eu senti um arrepio. Tudo fechado. Havia poeira assentada nos móveis, no chão, a geladeira desligada e com a porta aberta. O sofá coberto com lençóis. Não havia sequer uma lâmpada no apartamento. Mas não havia necessidade, porque nós estávamos ainda com a luz de pleno dia. Isso devia ser mais ou menos umas 2 horas da tarde. Mas o Ribeiro tinha razão. Não havia ali no apartamento nenhum bicho, nenhum animal dos temidos por mim, nem rato e muito menos morcego. E depois, o apartamento era todo fechadinho, até a área de serviço bem fechada. Não havia a menor possibilidade da entrada desses bichos. Agradeci ao Ribeiro. Ainda fui para o meu trabalho naquele fim de tarde. E eu continuei pensando em tudo. Mas, em verdade, a informação que me foi passada pelo Ribeiro, ao invés de trazer alívio para mim, apenas aumentou a minha apreensão. Eu fiquei pensando, puxa, um casal que eu morava no apartamento morre no acidente, essa briga da família. Será que existe essa coisa da alma ficar perturbada? Eu já ouvi falar alguma coisa nesse sentido. Bom, naquela noite, como de costume, eu voltei para casa novamente umas 9 horas da noite. Eu repeti a minha rotina, tomei um banho e havia um jogo de futebol na TV. Tomei depois um lanche, eu mesmo fiz o lanche no Tostex e fui dormir, já passando da meia-noite. Quando deu umas 2 horas da manhã, eu acordei sobressaltado, sem nem saber dizer se algum ruído me despertara ou se eu emergira de um pesadelo escuro. Mas de repente, até estava com a mão suando frio. Eu me sentei assim na cama, o quarto mergulhado em sombras densas e silenciosas. Então, o som veio novamente.
um lamento baixo, vindo da parede atrás da minha cabeceira. Eu senti o meu sangue gelar nas veias. Num fio de voz, mal reconhecendo a minha própria coragem, eu sussurrei, assim, na parede, mas na parede que dava para o apartamento. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Apenas o tic-tac do relógio, ritmado, preenchendo o silêncio. A essa altura, a linha entre o sonho e a realidade já se desfazia, e eu não tinha certeza se aquele lamento tinha ressoado de fato ou se não passara de um devaneio da minha parte. Depois disso, eu mal consegui pregar os olhos. As noites seguintes tornaram-se vigílias ansiosas para mim, meus sentidos em alerta para qualquer ruído mínimo vindo do outro lado da parede. Até que certa madrugada, eu reuni toda a coragem que me restava. E assim que os passos recomeçaram, eu falei, não, isso tá errado. Tem gente nesse apartamento. Não é possível. Eu sabia que o apartamento estava trancado. Eu havia tido a conversa com o Ribeiro. Mas eu escutava as pessoas andando. Eu escutava as pessoas conversando. Eu falei, não é possível. Eu vou enlouquecer. Tem gente nesse apartamento. O Ribeiro não sabe. Como ele tem uma cópia da chave, vai ver que alguém pega essa cópia da chave e vem aí, de repente, um casal que está se encontrando. Você sabe, em condomínio, tem muito jovem e de repente alguém que se paquera, não tem para onde ir, casa dos pais, então foge para esse apartamento. Eu falei, que tem alguém aí nesse apartamento, eu não tenho dúvida. Então eu reuni toda a coragem que eu tinha. E aí eu disse, eu vou ver isso de perto. E deu 2 horas da manhã, eu saí pro hall. O hall servia, eram 2 portas, a minha e a do 71. Era a porta do 74, o meu apartamento, e a do 71. Saí ali no hall. E quando eu olhei, a porta do apartamento vizinho estava entreaberta. Tem gente. Fato inédito naquele prédio adormecido. Então eu cheguei a pensar, tá vendo? É alguém que vai na portaria, pega a chave que o Ribeiro tem, abre o apartamento, ou de repente o próprio Ribeiro, sei lá quem é. Ou o Ribeiro que não fechou a porta direito, mas a porta estava entreaberta, mas a verdade era que a porta estava entreaberta. Uma fresta negra convidava-me a entrar. Então eu fui empurrando a porta devagar e senti aquele ar gélido e estagnado. Nessa hora eu senti o meu coração subir à garganta. Mas ainda assim eu continuei empurrando a porta, que se abriu com um leve gemido. Arrisquei então um sussurro, trêmulo, mas eu arrisquei um sussurro. Olá? 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 Lá dentro, a penumbra era espessa, como se a própria noite tivesse se derramado pelos cômodos. Eu tateei a parede em busca de um interruptor. Até me esqueci que não havia lâmpada no apartamento. Meus dedos encontraram apenas pó e vazio. Eu dei alguns passos hesitantes ainda para dentro do apartamento. O ar cheirava a mofo, carregado de uma estranha nostalgia, como se ali dentro respirassem sonhos esquecidos. A cada passo, o assoalho rangia em protesto.
um lamento rouco que ecoava de quarto em quarto. Então eu chamei novamente, mas a minha voz morreu em algum canto, sufocada pela escuridão. De súbito, a porta pela qual eu havia entrado, a porta da sala, bateu, fechando com um estalo seco. Virei-me num salto e eu avistei apenas a porta agora cerrada, engolida pelas trevas do interior. Senti o pânico tomar-me de assalto. Eu corri de volta, girei a maçaneta freneticamente trancada. Meus dedos tremiam ao soltar o metal frio. E então eu percebi um novo ruído dentro do apartamento. O som suave de unhas arranhando de leve a madeira, rompendo o silêncio espesso. Meu coração martelava descontrolado. No breu total, pareceu-me divisar um vulto que deslizava pelo corredor adiante. Uma forma ainda mais escura do que a própria noite. Eu procurei segui-lo, tateando o ar com os braços estendidos à minha frente. O chão parecia ceder sob os meus pés, como se eu pisasse em nuvens, enquanto as paredes ondulavam ao redor, fugindo ao meu toque. Uma vertigem me tomou, como se houvesse adentrado em um sonho que não era meu. Eu tentei chamar de novo, mas a minha voz saiu embargada, mal formada. Em resposta, escutei bem atrás de mim um sussurro repetir exatamente as minhas palavras. Era um eco tardio, uma zombaria sombria que gelou até a última gota de coragem em mim. De repente, o silêncio absoluto. O ar pesava, opressivo. Já não conseguia distinguir nem mesmo o bater frenético do meu coração naquele vazio infinito. Eu tateei a parede às cegas até encontrar a porta. Agora, a porta estava entreaberta. De novo, como uma saída há muito esperada. Eu então me lancei para fora, escapando para o hall e quase tropeçando em meus próprios pés. Atrás de mim, a porta do apartamento vizinho permaneceu escancarada, escura e silenciosa. Eu não esperei nenhum segundo. Eu corri de volta para o meu apartamento. Assim que eu cruzei a soleira, eu tranquei a porta com violência e eu estava muito ofegante. Eu estava muito ofegante. Eu estava cansado. Eu mal conseguia respirar. Eu fiquei ali colado à madeira, tentando recobrar o fôlego. Eu olhei ao meu redor, ainda envolto pela penumbra familiar da minha sala. Tudo estava exatamente como eu deixara. O sofá na semi-escuridão, os móveis silenciosos em seus lugares. Por um instante questionei se aquela incursão terrível acontecera de fato ou se não passara de um pesadelo febril da minha parte. Mas a fina camada de pó em minhas mãos trêmulas era prova mais do que suficiente que eu fui naquele apartamento vazio. Naquele apartamento vazio e empoeirado, a minha mão estava suja de pó. Eu mal começava a sentir o alívio precário de estar em casa quando eu ouvi um leve arranhar, vindo não da parede do vizinho desta vez, mas de dentro do meu próprio apartamento, às minhas costas. O som inconfundível de unhas deslizando suavemente sobre a madeira vinha do corredor interno. Eu senti na boca um gosto amargo, o fel do medo tomando minha língua. Meu corpo congelou.
Eu não ousei nem respirar até que aquele ruído cessasse por si. Ainda assim, o ar ao meu redor continuou denso, carregado por uma presença invisível. Uma certeza gelada se insinuou em meu íntimo. Aquilo que me seguira atravessar a parede junto comigo e agora se escondia em algum canto das sombras, mas dentro do meu apartamento. Meu Deus, o que estava lá me seguiu. Eu não sei dizer por quanto tempo eu permaneci parado, colado à porta, até que por fim a exaustão, a canseira, conseguiu vencer o terror. Minhas forças me abandonaram. Eu acabei me arrastando de volta para o meu quarto, onde eu praticamente caí na cama ao invés de me deitar. Os meus olhos ardiam pela insônia e a mente entorpecida oscilava entre a vigília e o delírio. Teria eu trazido parte daquele sonho alheio comigo? Ou agora eu era apenas um personagem aprisionado dentro dele? A noite profunda já se dissolvia na alvorada quando eu consegui fechar os olhos sem obter nenhuma resposta. Apenas perguntas ecoavam no vazio, enquanto que o sono finalmente me envolveu, me encontrou. Eu ainda pude ouvir de longe um último toque-toque, ecoando indistinto entre as paredes. Ao despertar, se é que de fato despertei, eu encontrei apenas o silêncio frio da manhã. Agora eu já não sabia de que lado da parede eu estava. Se eu estava no meu apartamento ou se eu estava no apartamento vizinho. Sabe, por um instante eu fiquei perdido. Fiquei muito perdido. Só um banho, e desta vez eu tive que tomar um banho frio, gelado, como eu detestava. E foi assim que eu saí para o trabalho naquele dia. Diante disso tudo, eu entendi que a minha coragem tinha um limite. E não deu para eu continuar. Não, naquele apartamento não dava para eu continuar. Então eu fui morar num hotel, até que eu pude devolver o apartamento num acordo que eu fiz com a imobiliária sem pagar o valor da multa, porque eu havia contratado o aluguel para pelo menos 2 anos. E só tinha 1 ano que eu estava morando ali. E isso acabou precipitando uma outra coisa na minha vida. A Estefânia, a minha ex-mulher, quando ela soube que eu estava sem rumo e procurando um novo imóvel, ela me convidou para voltar para casa. Se tenho uma coisa que eu não sou na minha vida, é orgulhoso. E então eu aceitei e voltei. Para que a gente se acertasse, faltava tão pouco. Acabei acertando com Estefânia um horário para voltar para casa. E deu muito certo. Tanto que nós estamos juntos e felizes. Mas a minha mulher me ajudou. Como ela é muito católica, como a sua mãe, a Estefânia encomendou missas para aquele casal que havia sido morto naquele lamentável acidente e que morou durante muitos anos naquele apartamento. Um dia, com a ajuda do ribeiro zelador, nós levamos o padre Forçaluso até o apartamento 71. O padre levou água benta e rezou pelas almas do casal. Olha, Paulinho Boa Pessoa, eu só sei dizer que depois disso, a minha vida melhorou muito. Mas melhorou muito. Eu e a Estefânia nos acertamos e descobrimos que o principal ainda havia entre nós: o amor. E é justamente o amor que nos conduz até aqui. Hoje, nós temos a Priscila, a nossa filha. Mas
Desculpa se eu vou decepcionar, mas a Priscila, na verdade, é uma cachorra que nós amamos. Formamos um casal feliz. Eu tenho a impressão de que as almas daquele casal talvez quisessem realmente, no fundo, exatamente isso, a minha união. Até porque a minha união também pôde ajudá-los a encontrarem do outro lado do mistério um caminho de luz. Essa era a história que eu tinha para contar. E eu espero receber por parte de vocês muitos comentários a partir de agora.